A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 12, aqui do segundo trimestre da CPAD, e nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: outros tipos de famílias. E eu espero que Deus em Cristo venha falar com você em nome do Senhor Jesus. Hoje você vai compreender que existe aquela família nuclear, que existe também a família que é formada por avós que criam os netos. Isso é muito legal, tá? Pra gente entender essa perspectiva à luz da palavra de Deus. Ô, gente boa, você que tá chegando por aqui hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, deixa aí, ó, o likezinho, porque isso ajuda muita gente, tá? E em nome do Senhor Jesus, coloca aí o teu comentário. Eu espero que Deus te abençoe para a glória de Deus. É claro que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores. Tem muita coisa boa aqui no canal e eu espero que Deus em Cristo venha falar com você na aula de hoje. A nossa aula de hoje tem o texto bíblico, temos alguns objetivos e 4 pontos, tá? Então vamos deixar de conversa, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. O tema da aula de hoje é outros tipos de família, da lição de número 12 aqui da classe dos adolescentes vencedores. E a gente vai perceber que dentro da Bíblia nós encontramos respaldo para demonstrar que existem outros modelos de família além da família nuclear. O que é família nuclear? Família nuclear é aquela que é formada pelo pai, pela mãe e filhos. Mas dentro da Bíblia nós encontramos outros modelos familiares. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre uma família diferente. E nesse primeiro ponto a gente vai perceber muito bem que o exemplo que é citado aqui é a família do próprio Timóteo. De acordo com as escrituras, ele foi criado por sua avó e por sua mãe. Não há menção do seu pai. E sendo criado, ele foi criado no caminho do Senhor. Então dentro da Bíblia você já acha uma perspectiva em uma família que é formada por uma avó, uma mãe e um filho. Esse modelo também é conhecido pela Bíblia como modelo familiar. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 ao 12. Ele foi criado por sua avó Lloyd e por sua mãe Eunice. Então dentro da Bíblia você percebe que você já encontra aqui um modelo diferente. Existem vários modelos hoje na modernidade sobre a perspectiva de famílias diferentes. Dentro do viés cristão, por exemplo, nós encontramos famílias que são formadas somente por primos. Nós encontramos famílias que são formadas, por exemplo, filhos que são criados por avós. Nós encontramos também famílias que são formadas, por exemplo, somente por um casal que não tem filhos, também é um modelo familiar. Nós encontramos famílias, aquelas grandes famílias que são formadas por vários parentes. Nós encontramos famílias, por exemplo, de um pai que cria sua filha sozinho, de uma mãe que cria o seu filho sozinho. Também é um modelo familiar, um modelo pautado também nesse viés cristão. Então, no viés cristão, nós encontramos esses modelos. É claro que existem outros modelos que não seguem a perspectiva cristã, que a gente vai tratar no próximo ponto. Mas nesse ponto a gente precisa entender que esse viés familiar é possível. Primos que moram juntos também se tornam família. Você percebe tudo isso dentro da palavra. E um exemplo claro que está aqui é o exemplo de Timóteo, que foi criado por sua avó e sua mãe. Então dentro da Bíblia você acha esse respaldo. Então quando a gente trata sobre esse viés de família, a gente percebe exatamente esse contexto familiar sendo apresentado. Esse contexto familiar. Então a família vai muito além dessa família nuclear que nós conhecemos, que é formada como pai, mãe e filhos. E eu espero estar contribuindo com você. Se você está entendendo até aqui nesse primeiro ponto, coloca aí nos comentários para a gente saber, tá bom? Eu espero que Deus te abençoe. Vamos para o segundo ponto da nossa lição, que nós vamos encontrar também outra perspectiva. O padrão não saudável de existência familiar. Nesse segundo ponto, a gente vai perceber que existe um padrão que não é saudável. O que é isso? Um padrão familiar que não segue os princípios bíblicos. O padrão que segue os princípios bíblicos, ele é apresentado da seguinte maneira: ele é um padrão heterossexual. O
que é aquilo? São pessoas que se atraem por pessoas de sexo diferente. Como assim? Um homem que se apaixona por uma mulher que se apaixona por um homem. Isso aí é normal. Esse é o padrão bíblico. Só que existe um padrão não saudável na sociedade de hoje. Um padrão que é conhecido dentro da Bíblia como um padrão homossexual. Você vai perceber que existem esses modelos de famílias hoje no mundo. Famílias que são formadas por homossexuais e ao mesmo tempo que criam seus filhos. Romanos 1:28, Paulo já falava sobre isso há muito tempo. São pessoas que vivem o seu próprio padrão de conduta, que seguem fora da natureza real, que desobedecem à vontade de Deus. Então, nesse viés, a gente vai perceber de uma forma bem clara que existem esses padrões. E qual é o padrão que o jovem cristão, o adolescente cristão deve seguir? Ele deve seguir o padrão heterossexual. O padrão, por exemplo, que é estabelecido pela palavra de Deus. Sem a obediência à palavra de Deus, sua vida não é abençoada. Então, a gente percebe isso aqui dentro das Escrituras também. E o adolescente que é guiado pela palavra de Deus deve buscar uma família que é guiada e formada pelo padrão da palavra, pelo padrão das Escrituras, heterossexual, como nós estamos falando com vocês. Eu espero que Deus esteja falando com você de forma clara. Se está, coloca aí hashtag Glória a Deus. E vamos agora então para o nosso terceiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Um lugar para aprender de fé. De acordo com as Escrituras, Timóteo aprendeu sobre a sua fé com a sua avó e a sua mãe, dentro do ambiente familiar. O melhor lugar para você aprender sobre a fé é dentro da família, é nesse contexto familiar. Então a família, ela é base. Deus cria então o primeiro casal, a primeira família. A família é base para ensinar sobre a fé. E existem várias maneiras de cultivar a fé, especialmente nesse período que estamos vivendo de quarentena. Por exemplo, através do culto doméstico, através de orações, lendo a palavra de Deus. Então você percebe dentro da Bíblia que Timóteo cultivou a sua fé em um ambiente familiar. E quem se torna Timóteo? De acordo com a palavra de Deus, ele se torna um pastor da igreja de Éfeso. Ele se torna um grande homem de Deus, um discípulo do próprio apóstolo Paulo, um homem que levou a palavra de Deus adiante. Isso por quê? Porque ele teve base familiar, aonde ele foi acrescentado pela fé em família. Para finalizar a aula de hoje, vamos para o quarto e último ponto, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical, na classe dos adolescentes. Deus ama a família, esse é o quarto ponto. Embora nós vivemos em dias em que as pessoas são influenciadas por esse mundo em construírem modelos de famílias que não seguem a palavra de Deus, nós precisamos entender que Deus sempre ama a família. A família que é constituída no viés bíblico, a família que segue a conduta cristã, a família que segue esse padrão que foi estabelecido pelo Altíssimo. Porque no viés bíblico você percebe que Deus exerce o seu plano, o seu projeto, o seu reino através da família. E é interessante que há essa conversa sobre família na própria Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a igreja como noiva do Cordeiro, esse viés familiar. Você percebe que em família, como igreja, nós somos chamados de irmãos na fé. Então, nesse viés bíblico, você percebe que Deus exerce o seu plano pela família. A família tem esse padrão. E eu espero que eu possa ter contribuído com você com a aula de hoje. Se eu contribuir, coloca aí nos comentários, tá? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando a você que o próximo trimestre de número 3, ou terceiro trimestre de 2020, a gente vai reprisar essas videoaulas para vocês. Vai deixar aí no nosso canal para você ter acesso como bem quiser. Que Deus te abençoe e até lá, se Deus quiser.